Então, boa tarde, Nuge, boa tarde a todas, todes e todos que aqui estão. Estamos aqui para mais uma tarde, a nosso terceiro encontro em celebração ao mês do orgulho LGBTQIAP+, além do arco-íris, um espaço de fala para todos. Nesta tarde do dia 1º de junho, teremos a fala do nosso queridíssimo professor William Carvalho, que é aqui da instituição. Ele vai falar sobre o surgimento da parada LGBTQIAP+, em São Paulo. Então, agradeço já ao professor William por essa disponibilidade, por estar aqui conosco, fazendo essa gentil contribuição para os nossos estudos e nosso conhecimento. E amanhã, na sexta-feira, ainda encerrando essa primeira semana, nós teremos Vivências e Corpus Bis com Daniele Clídio, às 18 horas, aqui mesmo, nesta mesma bate-sala, neste mesmo bate-local. Então, deixa eu colocar aqui agora a foto do professor William. Só um minutinho, gente. E aí, vocês estão acompanhando o nosso evento? O que estão achando? Quem está aí todos os dias? Achei, aqui está. Então, professor William Ladeia de Carvalho, é graduado em hotelaria, especialista em eventos e comunicação e marketing, mestre em hospitalidade e doutor em comunicação social. Ministra aulas em instituições públicas e privadas no ensino médio, técnico, graduação e pós-graduação. É também organizador de eventos corporativos, acadêmicos e culturais, além de autor de livros e artigos científicos nas áreas da hospitalidade e comunicação. Então, é ele que vem aqui hoje nos contar um pouco sobre o surgimento da parada LGBTQIAP+, em São Paulo. Então, seja bem-vindo, professor William. Obrigado, professor Fabrício. Nós nos encontramos por um acaso lá na Sodier. Foi. E aí, deu certo agora realizarmos, então, nosso encontro aqui, a nossa palestra. A Boa gente se tarde. encontrou, aliás, num lugar histórico da comunidade em São Paulo, né? Que é o Sim, Largo Largo do do Arocho e a Arouche. Rua do Arocho. Pois é. Aliás, ali tem muita história. Muita. Boa tarde a todas, todos. Um prazer estar aqui. Vai ser um bate-papo. O intuito é justamente esse, nós pensarmos sobre esse evento que acontece em São Paulo durante todo o tempo. Então, assim, eu não vou aqui ficar, o que aconteceu na primeira edição, o que aconteceu na segunda, na terceira, porque é uma coisa meio esquisita. Nós iremos refletir sobre algumas questões, eu vou jogar algumas bombas nas mãos de vocês, e aí vocês pensem como vocês, até porque estão aqui também já como profissionais da área, e compete, sim, esse exercício de entender um evento na sua totalidade, não só por conta do tema, tá? Então, e como o professor acabou de falar, é, esse evento, ele é um evento que ele não nasceu agora, quer dizer, ele não foi a primeira, digamos, deixa eu só colocar aqui, antes de começar, ele não é o único evento que já nasceu com essa ideia, com esse intuito da ocupação. Tá? Então, como o professor já falou, se eu colocar aqui no F5, acho que vai direto, né? É que depois eu não consigo me enxergar mais. Vocês vão me Isso. dizendo. Aí pode ficar tranquilo, professor, que eu e Shari estamos aqui fazendo a mediação de perguntas, então se as pessoas quiserem fazer perguntas, elas podem colocar aqui no chat, ou se quiserem fazer uma pergunta falando, é só levantar a mão que eu libero o microfone para vocês poderem perguntar, ok? E aí qualquer intervenção, professor, eu te aviso por áudio, que daí o senhor consegue Tá, acompanhar. combina. Fica tranquilo.
tá bom? E Combinado. se vocês quiserem enviar perguntas em privado, vocês podem enviar para mim, para a Shari ou para o Vitor, anonimamente, que a gente depois faz a pergunta também, tá bom? Eu estou aqui na FMU, gente. Caso faça algum barulho, porque eu estou perto aqui da entrada, tudo bem? Então, assim, vamos lá? Tudo bem, professor? Posso? Sim, Bom, estamos contigo, professor. o professor já falou no mini currículo, não vou repetir. Mas eu vou começar com esse livro. Bom, como é que eu comecei a estudar a questão do evento? E aí eu aprendi muito por conta do meu doutorado. E porque no recorte de 3 eventos que falam sobre a marca São Paulo, no doutorado lá da Metodista, o que eu pensei? Primeiramente seria só a virada cultural. Depois o meu orientador falou assim, mas por que você não coloca a parada também? E aí no final entrou também a Marcha para Jesus. Então, os 3 eventos. E especialmente, bom, todos eles falam de ocupação, mas o Luiz de Farias, que era um membro da banca, ele falou assim, William, leia o livro Ocupe, esse que fala movimentos de protesto que tomam as ruas, porque vai ser muito importante como fio condutor da tua pesquisa, até porque você fala de 3 grandes ocupações que acontecem em São Paulo. Então, antes de falar do evento, eu vou fazer aqui uma introdução para entendermos como é que funciona essa prática. Lembrando que essas ocupações, o que vem a ser uma ocupação? Protestos, de modo geral, quando a sociedade ela não é conivente, ela não concorda, ela se reúne por meio de associações, grupos, etc. Bom, temos que ir para as ruas, porque quando as pessoas elas estão nas ruas, o que acontece? Chama atenção. Chama atenção, primeiramente, da polícia, a gente sabe bem como é que funciona, mas também da mídia, da imprensa de modo geral, que vai entender ali o que está sendo discutido, o que está sendo solicitado. Então, não é só a parada em si, são todos os grandes eventos. Até porque antes da parada tivemos outros que nós iremos falar aqui. E não acontece também só no Brasil, acontece no mundo todo. Então, esse livro, o recorte dele são alguns capítulos, e cada um fala de um tipo de ocupação. Lembrando que a ocupação da nossa parada ela é citada como um movimento também das minorias. Mas é só para nós entendermos essa prática, que é muito antiga e ela é necessária justamente porque ela chama a atenção da sociedade para temas que muitas vezes estão esquecidos. E na obra História do Movimento LGBT no Brasil, que é, dentre os autores aí, eu vou citar mais o Quinalha, o Renan Quinalha, então, eles fizeram um trajeto desse movimento LGBT aqui no Brasil. Lembrando que, nesse período, eles não colocavam as outras siglas. E hoje colocam LGBT+, que eu acho que fica mais fácil até para entender as outras que compõem. Então, assim, o que acontece no Brasil, principalmente durante a ditadura militar, que toca na questão da comunidade LGBT? A ditadura. Então, assim, o que a ditadura pensava, o que ela sempre pregou e continua, de alguma maneira. Se ela voltar, ela vai continuar com essa mesma história. Primeiro, a repressão para tudo aquilo que saia do controle do que eles acreditam que seja a moral e os bons costumes. Então, assim, proteção à família, às tradições, os valores religiosos cristãos, lembrando que aí já é uma fagulha do que nasce lá no período que os portugueses invadem o Brasil e eles já chegam com essa questão do catolicismo, nada contra nenhum tipo de religião, mas é uma constatação. Depois, então assim, com essa questão da bandeira cristã, também a defesa em relação a tudo aquilo que tem que se manter da maneira mais tradicional possível. Né? Então, assim, isso não é de hoje, isso existiu com muita força no período da ditadura. E aí, certamente, essa questão que saía, então, assim, por exemplo, a homossexualidade era tida como algo que ameaçava. A verdade é essa, gente. Todas as intolerâncias, se nós prestarmos atenção, é porque ameaça. Ameaça alguma coisa que a sociedade, quando ela está unida, ela também pode ser contra. Porque nós temos aí vários tipos de uniões.
E aí, eu achei muito interessante nessa minha pesquisa a Marcha das Mulheres. Porque a Marcha das Mulheres, durante esse período da ditadura, ela aconteceu no Brasil todo. E olha só a faixa que eles tinham ali, né? Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Então, assim, e aí tem essas duas senhoras com esse Professor, advogado. Oi. é, o senhor está avançando os slides, né? Para mais alguém não está mudando a página, porque para mim continua a mesma tela inicial ainda. É mesmo? E agora? É, Como é que eu faço? então, interrompe o compartilhamento e compartilha. Isso, agora foi, agora foi. Agora Foi? foi. Então Foi. tá. Só que a gente Então, perdeu as outras. A gente perdeu a segunda e a terceira é, também. tá, não, mas eu volto. Eu posso, mas aí vocês estão, eu posso continuar assim? Ou não? É melhor abrir, ficar Você assim. quer, você quer me enviar? Porque daí eu posso, de repente, eu ir passando os slides. Eu fiz aqui, mudou aí? Tá no touro. Tá no touro ainda. Vamos fazer assim. É porque se eu Talvez a mandar, conexão o esteja um é um pouco. arquivo pesado. Não tem problema. Eu clico na imagem, ele abre, depois eu vou para outra e assim vamos trabalhar. Tudo pode ser? Ok, ok. Ó, esse touro aqui, então, é o livro Ocupe, que eu comentei, comentei movimentos de protestos que tomam as ruas. Tudo bem? Então, agora, esse aqui é apenas texto. Quando eu falo da Isso. ocupação, mudou aí, né, para vocês? Mudou. Que eu já expliquei. Isso aqui é mais a Uhum. fala introdutória sobre a questão da ditadura e o que esse livro, História do Movimento LGBT no Brasil, trata para poder contextualizar as outras intervenções. E essa imagem aqui é a imagem da Marcha das Mulheres. Então, assim, antes da parada, outras marchas já aconteceram. Então, é importante para todo e qualquer pesquisador entender o que acontece hoje, o que aconteceu lá no passado. Lembrando, até por uma questão de democracia, todo mundo tem essa liberdade de fazer marcha para quem quiser. Né? Porque tem a marcha para Jesus e tem a marcha para Exu. Apesar que faz muito tempo que não tem a marcha para Exu. Eu me lembro que isso deu uma confusão em sala de aula quando o aluno citou, mas aconteceu. Como também tem marcha de Iemanjá, tem também, não é só de Jesus. Né? Então, a gente tem que entender que essas marchas, elas são democráticas e ocupam as ruas, ocupam esse lugar, não só de carros, de caminhões e ônibus, mas sim de pessoas em prol de alguma bandeira. Tudo bem aqui? Então, agora eu vou para o outro e vamos fazer dessa maneira aqui, que para mim não tem problema nenhum, não. O que a Marcha das Mulheres defendia? Primeiro, era composto por mulheres, né, de direita, também católicos conservadores, moralistas de ocasião, que são aquelas pessoas que normalmente elas se apropriam do momento porque tem algum benefício. Proprietários rurais, então o agronegócio já estava muito presente nesse momento, também apoiando essa questão conservadora, representantes da classe média, inflamados principalmente contra ameaças comunistas, e a favor da intervenção militar das Forças Armadas. E é interessante que, assim, tudo bem que isso foi na década de 60, 70, mas, assim, isso é muito presente. Há pouco tempo, quase, que acontece algo parecido aqui no Brasil. Lembrando que aqui não estou para levantar nenhuma bandeira partidária, mas são constatações que o conservadorismo, ele vai e volta. Então, tudo aquilo que foge do que é conservador é tido como uma ameaça. Tudo bem? Continuando aqui. Existiu também, mudou aí para você, gente? Deixa eu só tentar mudar aqui a minha... Subversivos. Subversivos. A imagem, ela corta, agora foi. Está ainda no subversivos, né? Isso. Então, assim, o que acontece? Como é que eles pensavam? E talvez aí tenha nascido já a homofobia social, certamente, porque é algo mais antigo, isso foi passando de geração para geração.
o controle da sociedade, de acordo com o autor, assim, eles entendiam que os subversivos, que não se encaixavam naquele modelo padrão cristão tradicional, naquele modelo homem com mulher, mulher com homem, então eram tidos como subversivos, né? Então, o que eles determinaram? Que haveria sim uma fiscalização. Eu não sei como, sinceramente, eles conseguiam fazer isso, mas era uma forma de perseguir os dissidentes, as pessoas que não se encaixavam naquele modelo. E aí tem uma questão também da vida privada, que era o seguinte, eles queriam até saber o que acontecia entre as quatro paredes. Pode ser que alguém falasse, denunciasse, e a homossexualidade era uma prática a ser combatida com mãos de ferro. Porque, sempre usando talvez a bandeira de alguma religião, poderia falar que isso seria algo contra as leis divinas. Então, a gente percebe esse movimento aí. Então, assim, a pessoa homossexual. Ainda sobre o que o Quinalha ele pesquisou e levantou, esses dossiês eram levantados em relação à vida pessoal das pessoas e qualquer suspeita que tratasse, principalmente do homossexual masculino, como pederasta passivo, então eles usavam esse termo, a pederastia, que fazia o papel de fêmea no quarto, na cama, na alcova. Isso, muitas vezes, poderia ser algo que teria que ser primeiramente fiscalizado e que essas pessoas elas teriam que ficar praticamente confinadas a guetos. Então, essa palavra gueto, ela é muito antiga, até porque os guetos sempre existiram. E esses guetos existiram porque a escória da sociedade, tida como, por exemplo, as pessoas homossexuais, não só homens, mas mulheres também, elas não mereciam respeito, eram menos humanas, então, assim, elas não tinham que conviver em sociedade. Então, quando nós observamos, até na própria Avenida Paulista, quando teve lá tantas ações de ameaça, de linchamento, enfim, isso não é de agora, gente. Essa intolerância ela é muito antiga. Então, aquilo que eu falo, quer dizer, aquilo que todo mundo sabe, né, que esses eventos, eles começam a existir justamente porque a própria sociedade ela não suporta mais viver dessa maneira, como confinada. Imagina só, você tem que ficar confinado dentro de casa. O movimento LGBT, né, segundo o Camargos, o surgimento das paradas, ele surge com um grupo organizado no final ali da ditadura, início da década de 1980, 78, 80, que era o Grupo Somos, composto por intelectuais, vou falar intelectuais de modo geral, e que tiveram essa brilhante ideia de lançar um jornal específico que tratava do tema. Então, gente, nesse período aí, ninguém nem sonhava de ter uma parada do orgulho LGBT aqui no Brasil. Porém, em 77, começou nos Estados Unidos. O Lampião da Esquina, que foi esse jornal, que eu aconselho todos, porque está disponível. Deixa eu só colocar aqui a imagem para vocês. Que, aliás, hoje é o dia da imprensa. Parabéns para a imprensa, todos os profissionais em geral da imprensa, dia 1º de junho. Nada por um acaso, mas que essa sempre foi a função, muitas vezes, da imprensa, da mídia, de modo geral, de colocar os fatos, até pela neutralidade, do que acontece na sociedade. E esse Lampião, que não existe mais, mas todas as edições elas estão disponíveis na PAD, então vocês podem entrar lá no Google, digitar, porque é muito interessante até para pesquisas, para análises comparativas. Então, olha só as manchetes. Viado gosta de apanhar, a questão gay invade o teatro, homossexual se afoga após fotografar garoto nu, enquete, o que o senhor faria se visse seu marido beijando outro homem? Então, assim, claro que é uma forma que depois a própria ditadura, ela começa, várias publicações foram incineradas, e depois nós percebemos, mesmo com o fim da ditadura, em 85, quase direta já, essas questões assim, de publicações voltadas ao público LGBT continuaram muito, assim, às vezes encontravam um jornal ou outro, eram mais situações ou publicações homoeróticas,
Tinha uma revista muito antiga chamada Alone, que acho que não existe mais, depois a G Magazine, mas assim, eram todas publicações que traziam à tona essa questão. Então, o que eu estou falando para vocês? Uma trajetória do que aconteceu na comunidade LGBT e que culminou no final dos anos 1990 num evento. Tudo bem? Então, assim, eu jamais ia querer começar esse nosso bate-papo aqui já falando do evento, sem saber o que aconteceu antes. Então, assim, foram uma série de situações que fizeram com que a comunidade LGBT se organizasse. Não sabia de muitas coisas do que está sendo dito aqui, mas a minha pesquisa, ela me ajudou muito nesse sentido. Bom, antes de falar do evento em si, nós temos que falar de uma questão que também aconteceu nesse início da década de 1990. E aí vai esbarrar numa outra questão, que é o comércio. Gente, tudo bem até aqui? Estou indo muito rápido? Como é que é? Conversa aí Para mim comigo. está ótimo, para mim está ótimo. Só fazendo um parênteses, professora, me lembra que no livro do Devassos no Paraíso, Previsão? do Trevisan, ele fala que o Fernando Henrique Cardoso, o FHC, ia comprar na banca o lampião da esquina, mas pedia para colocar num saquinho de papel, assim, sem nenhum tipo de... E ia com a sua revista, porque era uma revista que todos os intelectuais da época liam, né? Porque era uma revista importantíssima para saber o que estava acontecendo na contracultura do país. Era só esse parênteses que eu queria fazer. Não, muito ótimo, até porque tivemos uma exposição acho que eram só das capas, no Museu da Diversidade, na República, no metrô da República, e que, assim, era uma vontade, assim, abre esse vidro que eu quero sentar e ler, porque nada como você folhear aquele material. E ainda bem que ele está conservado, não jogaram fora, não queimaram, como muitas vezes a própria, digamos, a censura sempre impôs, né? Então, assim, não vamos falar sobre isso, né? Então, mas muito bem lembrado, até porque eu vou terminar esse nosso encontro com uma fala do Trevisan sobre o evento, sobre a parada. Então, nessa obra, Na Trilha do Arco-Íris, do Júlio Assis Simões, da Regina Fatini, eles comentam sobre o mercado, né? A palavra mercado, a gente remete muito a marketing, a comércio, a negócios. Então, aí começa a ficar um pouco mais frágil a defesa da causa, porque entra o dinheiro no meio. Aí tem situações que é aquilo que eu falei, vou jogar bomba na mão de vocês, aí vocês vão pensar como que vocês acham sobre isso, o que vocês acham disso, né? E nessa esteira de mercado, começou a acontecer, então, os apoios, os patrocínios. Mas antes da parada, temos que falar também dos festivais. Festivais de cinema, festas, feiras, como Mercado Mundo Mix. Mercado Mundo Mix era uma feira, onde as pessoas levavam lá. Tinha uma livraria, não sei se vocês chegaram a conhecer, Livraria do Meio, que, inclusive, lançou um best-seller chamado O Terceiro Travesseiro, que eu acredito que tenha sido lá por volta quase da primeira parada. E depois lançou o Apartamento 21. Tudo do Nelson Luiz de Carvalho. Começa naquele período ali a atenção ser retomada para um segmento, um nicho de mercado de pessoas que consumiam esse tipo de material e roupas também, tudo aquilo que envolvesse o comércio e que passa então a ser talvez aí nesse momento o chamado pink money começou a chamar a atenção, porque a indústria ela ficou de olho nesse recorte da sociedade, falou assim, consomem. Então, eu dou aula de marketing e eu sou muito crítico em relação a isso, não só ao pink money, mas também outras questões aí que eles acabam se apropriando para vender, tudo bem? Mas depois vamos falar mais sobre isso. E o André Fischer, aliás, lembrando aqui, né, que tem essa parte aqui, ações inovadoras importadas para o movimento, idealizadas, essa questão do mercado mundo mix foi com o André Fischer, um dos autores. Teve essa iniciativa. Cadê aqui? Deixa eu só abrir.
Então, esses negócios começaram a chamar a atenção. Moda, música, cinema, então foi ampliando aí. E o gueto se abriu. Então, assim, antigamente, algumas boates que existiam. Boate, muita gente nem sabe o que é boate. Casas noturnas, danceterias. E, assim, Nostro Mundo, uma das mais antigas, que já não existe mais, entre outras. Até porque hoje dá até para fazer uma... professor Fabrício, dá até para fazer uma pesquisa sobre o porquê que a Noite Paulista LGBT ela ficou só com a Augusta ali, tem pouco movimento. Mas nessa época antiga, que até a Alessia Brandão, na sua música Ombro Amigo, ela fala, você tem que ir para a boate para bater um papo e desabafar, porque realmente, né, só nesses lugares as pessoas tinham a liberdade de entrar. Ou então cinemas, saunas, eram lugares assim de encontro, pontos de encontro. Então o gueto ele deixa de existir justamente nesse momento, meados dos anos 1990, quando não digo, acho que essa palavra moda ela fica muito comprometida, mas assim, as casas começaram a crescer, várias casas. Túnel, Louca, Blue Space, Base, que inclusive a FMU ocupou o prédio, que antes foi um antigo Danúbio, Hotel Danúbio, depois se transformou em Basel, já não existe mais, mas era uma boate que ficava na Brigadeiro Luiz Antônio. Então, efervescência e os adolescentes muito presentes também. Então, assim, é um movimento muito interessante, curioso, que aconteceu nessa situação aí. Então, talvez o comércio tenha ajudado, as marcas tenham ajudado esse desenvolvimento, sem tanto medo. Foi aí que nasce nos Estados Unidos, quer dizer, um pouco antes, né, o movimento gay style, né, estilo gay, que foi muito aceito, e aí as empresas também gay-friendly. Então, assim, restaurantes, hotéis, tudo com a bandeirinha, e principalmente naquele momento onde tem um evento, ou tem algo parecido, para as pessoas se sentirem à vontade, se sentirem em casa, mas, de novo, consumirem. Então, inclusive, essa sigla GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, era o que o próprio estabelecimento se colocava como um simpatizante. E aí vocês vão entender o desenrolar dessa história nas paradas. Essa simbiose colorida, cadê aqui? Passaram também a estarem de alguma maneira presentes nas paradas. Então, essas paradas, elas começaram de uma forma tímida, aqui no Brasil, e hoje em dia, é difícil até dizer, até porque estamos prestes a uma parada que vai ser agora dia 11. Então, assim, entre o mercado e a comunidade, houve essa troca e que foi importante para todos. Por quê, gente? Um evento, quando ele não tem patrocínio, ele não sai, ele não acontece. Mas ele sofreu críticas dos idealizadores, de falarem assim, então agora essas marcas estão se apropriando da causa. Mas um evento sem patrocínio também é difícil de sair. Vocês entenderam, assim, que é difícil, é uma conta que não fecha. Dos interesses dos ativistas e em relação ao que acontece no evento. Em 1997, acontece, então, a primeira edição, aqui em São Paulo, da Parada do Orgulho GLBT. Depois eles mudaram. Então, primeiro foi GLBT, depois LGBT. Agora, quem organiza? É a Associação da Parada do Orgulho. E qual o objetivo? Aí eu quero chamar a atenção de vocês, né? Reunir lésbicas, gays, transexuais, bissexuais, travestis, ativistas, para protestar contra o preconceito. Ponto. Essa parte é a parte política do evento. A outra é celebrar o orgulho gay. Aí já entra a festa. Então, eu boto aí para vocês pensarem em que momento essa luta contra o preconceito ela é estabelecida ou em que momento a sociedade entende como só celebração, festa ou carnaval fora de época. Por quê? No próprio objetivo do evento constam essas duas questões. E que muita gente não entende, nem pessoas da comunidade entendem e muitas vezes criticam. Já ouvi pessoas da mídia, ativistas, falarem que o evento perdeu
a mão. Não é mais como era, perdeu o sentido. Então, eu aqui tenho a minha opinião, mas vocês também precisam ter a de vocês, porque nós estamos aqui num diálogo. Mas eu não vou falar a minha, se perdeu ou não, porque eu, como organizador de eventos, entendo essas duas partes aí, tá? E a primeira edição, lá em 97, acho que muitos aqui nem tinham nascido ainda, somos muito, estamos em todos os lugares e em todas as profissões. Eu fiz um levantamento aqui, para mostrar para vocês, talvez está um pouquinho depois. Um pouco depois para mostrar o cartaz desse primeiro evento. O que acontece com o evento? Ele é um guarda-chuva. Isso é muito interessante quando falamos em eventos, porque você consegue ter nesse guarda-chuva outros eventos simultâneos. Então, por exemplo, a Feira da Diversidade, por conta da parada, a Feira da Diversidade, Prêmio Cidadania, Jogos da Diversidade, LGBT, Bloco da Diversidade. Então, assim, várias ações acabaram existindo por conta da parada. Não só isso. Também o que São Paulo acaba recebendo, porque é num período de feriado de Corpus Christi, aliás, é colado a vir a Marcha para Jesus, termina a Marcha para Jesus, começa a parada do orgulho LGBT, lembrando que os trios elétricos da marcha estão presentes na parada. Então, assim, o Padilhão, entre outros. Eu não vou lembrar todos os nomes dos trios, mas é interessante. Isso são os nomes dos trios, nomes professor? dos trios. Olha só. Pois é. Inclusive, eu faço essa análise do Muito Padilhão interessante. na minha tese. Curioso, Sim. não? Padilhão. Curioso. Como diria o Trevisan, nesse país onde tudo é meio por baixo dos panos, né? Onde de dia se é uma coisa e à noite se é outra, Pois é. o Padilhão, o Padilhão é um bom exemplo. Na quinta é algo, no domingo é Na outro. quinta. Mas são muitos trios. Eu não lembro agora o nome de todos, mas são nomes assim, que ele tem um que é Canibal. Você imagina que esse canibal, esse trio canibal no evento para Jesus, o que tem a ver? Mas não tem nada a ver, porque é o nome do trio, não necessariamente tem a associação. Mas é interessante que, assim, eles acabam contratando para esses e outros eventos, inclusive para o carnaval, esses mesmos trios. Então, assim, de acordo com a Associação da Parada, que é a organizadora, lembra, gente, a prefeitura ela não organiza esse evento. O único evento que ela organiza, esses, tanto do meu estudo, mas assim, fora Réveillon, na Paulista, que mais? Corrida São Silvestre e também a virada cultural, a parada ela é organizada pela associação. O que acontece com a prefeitura é um apoio, que aliás, se a prefeitura não apoiar, não vai acontecer o evento, não vai ter como fechar a Paulista. E junto com o CET, juntamente com a São Paulo Turismo, entre outros órgãos, tudo bem? Só para a gente entender a dinâmica do evento aí. Segundo consta, essa edição de 97, 2.000 pessoas participaram do evento. E hoje, tida como a maior do mundo, Guinness Book, mais de 4 milhões. Mas aí também eu vou falar sobre esses números futuramente no nosso encontro de hoje, porque esses números eles nunca estão de acordo com o levantamento da polícia. Não sei por quê, mas não bate. Então, nós iremos discutir sobre isso. Ainda como um guarda-chuva e como um espelho, a parada em São Paulo, ela ajudou muito a acontecer outras paradas no Brasil todo. Inclusive em outras cidades aqui de São Paulo. Baixada, Campinas, Jundiaí. Então, assim, não digo todas, mas assim, algumas cidades, elas também têm a sua parada, que é próxima, assim, elas não chocam a data, até porque muitas pessoas vêm para São Paulo por conta da maior, mas, assim, cada cidade tem a sua representatividade. Hoje, inclusive, eu tenho uma reunião com o pessoal da associação, porque alguns alunos irão participar do evento, no evento pré-parada, que vai reunir os organizadores das paradas do Brasil todo. E o Renato Viterbo, que é o vice-presidente, foi meu aluno em curso de hotelaria da Faculdade de Otec, há muitos anos, e o Almir
Nascimento, que ele também é do mercado de negócios LGBTs, e ele também faz parte da associação. Ele tinha antigamente a Brat GLS, que eu acho que não existe mais, que era uma agência, meio que uma agência de viagem que cuidava dessas questões aí. E por quê? Para discutir justamente as pautas, os temas, que vai acontecer dia 8, 9 e 10, e no dia 11 o evento. Aqui, nesse slide, próximo slide, eu mostro para vocês, então, o cartaz da primeira edição, daquela de 1997, Parada do Orgulho GLT. Olha só, gente, GLT, Dia Internacional do Orgulho de Gays, Lésbicas e Travestis. Somos muitos, estamos em todos os lugares e em todas as profissões. Mas, assim, interessante essa parte de baixo aqui, ó. Venha montada, desmontada, fantasiada, casada, descasada, solteira, de bota ou de tamanco. Afinal, quem vai notar você no meio da multidão? Mas esse aqui é um gancho num período que as pessoas tinham muita vergonha. Imagina só, se alguém me encontrar neste evento, naquela época não tinha celular, até para ficar, acho que não tinha. Então, era o tijolão para poder tirar foto, mas seria realmente um escândalo. Imagina na família, né? Poxa, você literalmente rasgou a fantasia, assumiu agora publicamente, foi para um evento, para a rua. Então, assim, só realmente os corajosos que fizeram isso. Lembrando que esse evento ele termina no... como que é o nome ali? Descendo na Praça da República, na Praça Igreja da Roosevelt. Consolação, na Roosevelt. Isso, Praça Roosevelt ali. E aí, a parada deste ano, políticas sociais para LGBT+, queremos por inteiro e não pela metade, dia 11, lá na Avenida Paulista. Bom, o que acontece aqui, gente, nessas primeiras edições? Nas duas primeiras edições, 97 e 98, multidões, e assim, era muito improvisado, não tinha os trios elétricos, porque não tinha patrocínio. A prefeitura também, ela patrocina alguns trios, porque alguns trios a prefeitura ela tem. Não que seja dela, mas ela pode ajudar de alguma maneira. Porque não é barato o aluguel de um trio para ir para um evento. E o som ele era improvisado e uma perua Kombi, e reproduzia canções da MPB. Então, tudo assim, que é o início, né? O comecinho ali de tudo. Deixa eu me ver aqui. Eu vou fazer eu fiz um recorte dos temas que foram discutidos na parada. A parte política, não necessariamente a parte festiva. Por quê? Por conta dos artistas que sempre participaram, não só artistas, mas também políticos. Fazer aqui um adendo, porque tem até uma foto dela, mas a Marta Suplicy sempre foi muito presente neste evento. Então, em 2016, eles colocaram a lei de identidade de gênero já, todas as pessoas juntas contra a transfobia. Então, foi um dos cartazes, porque aquilo que eu estou dizendo, quando vocês participam de um evento, independentemente de qual seja a ideia, o objetivo, é importante pensar no que está sendo discutido. Porque quando vai para a Avenida Paulista, toma um outro corpo. Porque nem todo mundo que está lá também está no evento. Às vezes são pessoas que estão passando pela Avenida Paulista. Então, é complicado dizer se todos que estão lá são para o evento e elas sabem do que se trata o evento. Qual é o tema do evento? Então, aqui, lutar em relação à lei de identidade de gênero, que seja votado pelos direitos. E aí, em 2017, foi independente de nossas crenças, nenhuma religião é lei. Todas e todos por um Estado laico. Então, a 21ª parada. Então, se vocês prestarem atenção, a evolução que teve, ela é muito interessante e importante, porque, de novo, nós sabemos que algumas religiões, elas são completamente, não digo proibidas, mas assim, as pessoas não sentem nem a vontade de falar, olha, eu sou de uma determinada religião, é sempre a mesma, né? Então, essa questão de que a luta por um país laico é também a sua necessidade, não só da sua sexualidade, mas de repente você ir trabalhar com uma roupa que vá, que seja condizente com a tua religião, sem você sofrer nenhum tipo de preconceito.
Então, assim, a parada do orgulho LGBT, ela não luta só pela causa da comunidade LGBT, mas sim outras pautas que também são importantes. Então, assim, para a gente poder ampliar mais esse leque. O que mais? Fora isso, aí tem os outros aqui. Na eleição de 2018, parada de 2018, 22ª, então, o poder para LGBTI+, nosso voto, nossa paz, nosso voto, nossa voz. Por quê? Nós tivemos aí algumas pessoas que eram da comunidade LGBT que se candidataram. Agora sim, eu pergunto para vocês, quem aqui já foi lá na Câmara Municipal de São Paulo? Porque temos vereadores, enfim, vereadoras, vereadores, de modo geral, para perguntar o que é feito em relação à comunidade. O que é feito? Quais são as leis que são discutidas? Porque é o seguinte, nós somos contribuintes e os impostos de toda a população que mora em São Paulo, da comunidade LGBT ou não, eles têm lá as pastas, mas assim, o que é feito? Por quê? Se essa foi, em 2018, uma das questões que foram justamente levantadas para eleger essas pessoas que elas estavam nos trios elétricos, falando para a comunidade e pedindo votos, tudo bem, conseguiram. E aí, o que foi feito? Uma pergunta, uma dúvida. Bom, depois, em 2019, Parada São Paulo, 23ª, 50 anos de Stonewall, que vocês sabem bem o que aconteceu, não vou ficar repetindo a história que aconteceu lá no passado, que nos Estados Unidos, mas que também ali acende essa necessidade da posição da comunidade de poder se unir, e aí a bandeira colorida justamente para demonstrar a diversidade, e não digo comemorar, mas é mais no sentido de discutir mesmo o que aconteceu para que isso não se repita. Porque dependendo dos retrocessos, isso volta com força total, mais do que em 1964, durante a ditadura. A ditadura está espreita, ela está só esperando uma oportunidade. A censura também. Então, compete a união das pessoas de toda e qualquer manifestação cultural, de poder evitar que isso aconteça, a não ser que seja conivente e apoie, acho que precisa acontecer novamente. No ano passado, porque nós tivemos aí um período complicado, que foi 2020, 2021, que o evento acabou acontecendo de forma remota por conta da pandemia. Mas em 2022 ela foi presencial e eu fui. A primeira vez que eu fui ao evento foi em 2018, por conta da tese do doutorado. Aliás, eu fui em São Paulo, porque no Rio já tinha ido, Rio de Janeiro, que é em novembro do Rio. E aqui, no ano passado, aconteceu essa 26ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, vote com orgulho por uma política que representa. Por quê? Era o período da eleição dos presidentes. Quer dizer, dos possíveis presidentes do Brasil. Então, era justamente chamando a atenção novamente, 2018 e 2022, 4 anos depois, essa mesma questão. O que tem sido feito, de novo, ponto de interrogação, é importante sempre olharmos, porque são várias pastas, secretarias, mas o que tem sido feito em relação ao evento? Porque é fácil subir no trio e pedir voto. A gente tem que saber o que está sendo feito, porque muitas vezes as pessoas votam. Né? Caminhando aqui para os dados do evento, que eu também quero mostrar para vocês. Professor, só orientando sobre o tempo, nós estamos a 13 minutos das 18 horas. Perfeito. Mas sem problema se passar um pouquinho. Tá. Olha só, gente, o que acontece? 2 anos aí, com o meu recorte, eu não fiz o levantamento, porque eu não sei se a São Paulo Turismo já publicou. Em 2018, aproximadamente 3 milhões de pessoas nas ruas, e em 2019, 3 milhões também. Se não me engano, 2022 foram 4, 5 milhões. Aí é que eu quero chamar a atenção de vocês. Por quê? A associação, ela dá um número, a Folha, juntamente com o levantamento que ela faz do Estadão, outro número, e a polícia dá um outro número, sempre abaixo de tudo aquilo que é visto. Agora, eles falam que é um recorte, metro quadrado da Avenida Paulista, que eles multiplicam pelo período. Então, assim, é complicado chegarmos a esse denominador de saber realmente quantas pessoas passaram pelo evento, porque passaram.
Pode ser que durante o período ali que eles fizeram esse levantamento, eles conseguiram apresentar esses números, mas é sempre um ponto de interrogação. Sabemos que ela fica tomada ali do Shopping Paulista, só que ela caminha, faz a concentração no MASP e depois chega até a Consolação, que desce com a bandeira. Aliás, a Nanny People fez uma crítica muito pesada, não sei se vocês chegaram a ouvir, sobre a questão da bandeira, que desapareciam com a bandeira. Então, ela é uma das que criticam essa questão não digo a identidade do evento, mas o que aconteceu com o evento no passar do tempo. A proposta do evento e o que aconteceu com o passar do tempo. Mas isso é normal, viu, gente? Aqui são imagens do que a semiótica, ou então o que a representatividade nesse mês do orgulho, que é o mês de junho, do lado esquerdo, o prédio da Prefeitura de São Paulo, que eles colocaram as cores da bandeira do arco-íris, e o Hotel Renaissance. O Hotel Renaissance não é o hotel, não é a hotelaria do evento, tudo bem? Não é. Mas está próximo à Paulista. Aliás, daquelas marcas, eu só vejo a C&A descendo a Augusta, que mantém o arco-íris o ano todo. As outras não. No Renaissance, eu não lembro, acho que se não me engano foi em 2019. Na recepção, todos os recepcionistas estavam com bottom, estavam com o rosto pintado com arco-íris e gratuitamente cupcakes com arco-íris como apoio. Mas não só, também a Livraria Cultura, Riachuelo, Starbucks, entre outras. Aqui é uma foto ilustrativa, só para quem ainda não foi para o evento, para saber, porque são vários carros. Esse é o carro da parada, da associação. Então, assim, são vários trios elétricos, então, só para vocês terem uma ideia do que acontece, mas já era descendo a Consolação. Como eu havia comentado com vocês, nessa imagem aqui, nessas duas imagens, brilhante a iniciativa de 2019, deles terem colocado as faixas com as cores do arco-íris. E a Marta Suplicy, mesmo criticada, às vezes vaiada, ela sempre esteve presente. Então, assim, justiça seja feita, é uma pessoa que ela não está, foi uma vez. Porque é o seguinte, o Bruno Covas foi nessas edições aí, ele era vivo ainda, e foi vaiado, tanto que ele nem subiu. Porque é o seguinte, a população, às vezes, ela fica inflamada quando ela não concorda com algumas coisas, quando não é nada é feito. Às vezes não tem nem apoio público. Agora, presidente da República, pode ser que vá esse ano, não sei. Essa aqui, ó, essa imagem aqui de 2019, então tem a questão, eles falam da família, né, das crianças, e era muito presente. Como eu posso dizer, não é panfleto, assim, eles imprimiram, assim, distribuíram. A LGBTs vão derrotar Bolsonaro, então era muito comum. A coroa do Burger King, que também é uma apoiadora do evento. Apoiadora não, patrocinadora. Em relação à área artística, nós já tivemos muitas pessoas aí participando, aquelas que são contratadas, por exemplo, Preta Gil, também Anitta, Pablo. O Lulu Santos, a partir do momento que ele assume que ele estava com um relacionamento com outro homem, aí ele foi para o evento. Eu não sei se ele chegou a fazer show, mas ele foi entrevistado. Porque às vezes eles se apresentam, às vezes eles estão lá mais como apoio mesmo do evento. Só para vocês terem uma ideia do que o Renato, o Renato é responsável por essa captação de patrocínio para o evento. Então, assim, são duas questões, viu, gente? A causa e a necessidade de patrocínio para que o evento aconteça. Então, o que acontece? Empresas que já patrocinaram, Burger King, Amstel, Uber, a Core Hotels, que é a hotelaria, recebeu até prêmio, hotelaria da parada, Doritos, Calvin Klein, Microsoft,
KY, Prudence, Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura do Estado. Da cidade, aliás. Então, são marcas que, lembrando que a Avon já teve carro, patrocinou um carro, entre outras marcas, porque a Avon ela tinha lançado vários produtos durante a parada do orgulho LGBT de maquiagem, que eram utilizados, sempre com cores do arco-íris. Agora, nem tudo também, pessoal, é o seguinte, nem tudo é festa, nem tudo é beleza, nem tudo é colorido. O que a gente tem que pensar? Daqui a pouco eu vou falar do legado, mas antes do legado, o que acontece com a estrutura social da cidade, porque ali é um lugar que tem moradias próximas, a Avenida Paulista. Isso em todo e qualquer evento. Mas o nosso estudo é da parada. O que acontece durante a parada, que é sempre relatado, isso respinga na imagem do evento. E na causa, roubos, principalmente de celulares, muita sujeira nas ruas, não tem como vazar, não dá vazão àqueles banheiros químicos. As pessoas acabam fazendo suas necessidades nos portões dos prédios. Agora, veja bem, eu moro num prédio, e aí quando eu saio, eu me deparo com situações... Então, assim, é um pouco de sensibilização. Não é nem conscientização, é sensibilização. E também brigas. Às vezes acontece muito, porque as pessoas bebem, ficam alteradas, e tem mais, não são necessariamente pessoas que da comunidade, são pessoas oportunistas, elas vão para lá, e então a gente sabe bem, evento aberto, seja ele carnaval, parada, por mais que tenha revista, olha, é muito complicado. Ué, aconteceu isso também na própria virada cultural, semana passada. Indo para as considerações finais desse nosso encontro, chamou a atenção nesse meu estudo a fala de alguns entrevistados, porque fiz o levantamento também pelo Estado de São Paulo e pela Folha de São Paulo, que são dois jornais aí de grande circulação, e as entrevistas, e me marcou muito de um adolescente, que falou que é de Belém do Pará, a imprensa sempre cobriu esse evento, então, no Fantástico. Ele falou assim, o meu sonho era participar da parada, porque até então ele não era assumido, e ele sentiu a necessidade de viajar para São Paulo, porque aqui, neste evento, ele falou, eu pude ser eu mesmo, eu pude me sentir livre, eu pude colocar salto alto, eu pude colocar no meu vestido. Gente, isso é emocionante, porque uma pessoa que, às vezes, onde ela mora, não tem esse tipo de liberdade. Eu sempre falo para os meus alunos, gente, vocês estão achando que o mundo inteiro é São Paulo, que todo mundo tem celular? Não. Às vezes a única forma de comunicação é a televisão. Então, o papel da imprensa, nesse caso, é primordial, por mais que as pessoas critiquem, que às vezes a reportagem ela ficou, não foi como deveria ser, enfim, quem é jornalista normalmente faz as suas críticas, é normal e tranquilo ser feito assim, mas como é que chega essa questão do que acontece em São Paulo neste evento para o resto do Brasil? Quantas pessoas, gente, por meio deste evento, pôde levar a família e a família entender como é que funciona o respeito? Então, isso é algo primordial, que foi uma iniciativa do evento. É criticado? É, porque tem problema? Sim, mas qual evento grande, de grande porte na rua não tem? Todos têm. Mas esse é o legado. Fora a discussão desses temas tão importantes para a sociedade, para a comunidade, é o que aconteceu na vida de meninos e menines também, nessas situações, de ter ido para o evento e terem se sentido pertencentes, com orgulho, de quebrar barreiras, de se assumir publicamente, de repente ir de mãos dadas com a pessoa amada para o evento. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Não importa o resto, as críticas, porque o evento ele é patrocinado, então tem um pick money, o evento ele perdeu o sentido. Não. Sinceramente, o que fica de legado de um evento igual a esse é o que ele fez na vida das pessoas. E eu vou usar a frase do Trevisan para fechar o nosso encontro, que ele fala, ele narra com emoção o que ele sentiu quando ele participou do evento. Do fundo dos meus 55 anos de batalha, presenciei esperar várias décadas para ter esse prazer indescritível. Um misto de euforia, orgulho, vingança
e muita alegria ao compartilhar a bandeirona do arco-íris com as pessoas. Ele continua, com uma chuva de papel picados coloridos. Então, a gente sabe que críticas em relação ao evento sempre vai acontecer, e tem mais. Eu vou ainda falar mais uma coisa, que ele continue. Porque toda e qualquer manifestação, todo e qualquer evento, pode ser que tenha uma hora que ele não exista mais. Pode acontecer? Pode acontecer. Ué, não existe mais a marcha para as mulheres. Daqui a algum tempo, pode ser 40, 50 anos, a associação não exista mais, então tudo isso pode acontecer, é muito frágil. Porque não é uma Olimpíada, não é um Jogos da Copa do Mundo. Entendeu? É um evento grande, grandioso, importantíssimo, mas pode ser que, de repente, não seja mais interessante para as pessoas participarem deles. A sociedade, ela muda muito, então, isso pode acontecer. Apesar que, nesse recorte do que nós já vimos até hoje, é muito importante. Não só porque movimenta a hotelaria, porque movimenta o comércio, é interessante ter a cidade lotada. A São Paulo Turismo, a Prefeitura de São Paulo, usa, sim, como marketing o evento, mas ela não criou. Ela se apropria da imagem, se apropria do evento, não só desse, como de outros também, para poder falar o quê? Olha, venham para São Paulo. São Paulo, nós temos a maior parada. Só que não foi a que idealizou. Depois, quando cresce, toma forma e ganha as ruas e se torna importante, aí todo mundo gosta de usar como marketing local, marketing turístico. Mas tudo bem, que ela continue fazendo isso, porque o evento só tem a crescer. E agradeço muito estarem aqui nessa nosso bate-papo e agradecer ao professor Fabrício, que apoiou esse encontro, e toda a organização do NUJ, que faz um trabalho brilhante, e que bom, viu, gente, que a FMU, ela apoia, tem um núcleo para falar sobre isso, sobre gênero, sobre sexualidade, porque isso não é comum, viu? Não é, não. Tem lugares aí que você não pode nem tocar no assunto. Muito obrigado. Exatamente. Gratidão. Professor, que alegria, que palestra linda, muito obrigado. Eu queria responder uma pergunta que o senhor fez lá mais no início, né? Será que perdeu a mão em relação à política, né? É engraçado que muita gente vem, sempre quando vem falar da parada, principalmente pessoas assim, né, que já estão há algum tempo na luta, né? E aí eu posso dizer até de gerações anteriores à minha, eu estou com 41 anos, e aí às vezes eu ouço isso, perdeu a mão, virou só oba-oba, virou só festa. Mas aí eu sempre Carnaval devolvo fora de época. quando virou um carnaval fora de época, a gente lá tira a roupa, não sei o quê, e aí eu devolvo a pergunta do seguinte: mas num país onde se proíbe todo tipo de expressão de afetividade, né? Onde a gente, de alguma maneira, historicamente, é relegado ao submundo, né? É relegado a sofrimento. Será que não é também a festa também não é uma resistência, né? O celebrar os corpos ali, a presença, a troca, o beijo, isso tudo não é de fato uma forma de resistir às opressões, né? Eu fico pensando o quanto a festa também é uma forma de resistência, né? E acho que o viés político ele é um pêndulo, né? Por vezes ele está mais, talvez a gente esteja vivendo, por exemplo, uma situação política no país em que o discurso precisa ser mais incisivo e há outros momentos em que a gente está vivendo um outro momento, tem uma outra percepção da realidade e que talvez o discurso não seja tão incisivo, né? Então sei lá, a minha resposta eu acho que não perdeu a mão, não. Eu acho que ela vem se transformando, né? Vem se adaptando aos tempos, né? E é como o senhor mesmo colocou no final agora, né? Vai saber quanto tempo vai durar, porque afinal de contas é algo que é relativo a um tempo, a um momento, a um agrupamento, né? Então eu fico sempre pensando que toda forma de expressão de uma minoria ela é válida. Essa pelo menos é a minha visão. E obviamente que o mercado ele vai sempre se apropriar disso, né? E aí ele pode contribuir como pode atrapalhar, mas eu acho que em alguns aspectos ele até contribui, porque de fato torna mais visível, joga mais na cara da sociedade,
né, de alguma maneira força, em algum sentido, também uma ideia de pertencimento, mesmo que essa ideia seja mercadológica, seja vendável. Aí vai de nós também termos a nossa compreensão, e por isso estamos aqui estudando, né, para saber que também há armadilhas, né, acho que o sentido ele tem que estar além do comércio, né, o sentido é justamente o que é que estamos aqui construindo enquanto legado. Aí eu acho que né, esse fechamento, para mim, ele é muito expressivo nesse sentido. O que importa é o sentido de um legado, é o sentido de que hoje, por exemplo, as pessoas não vão até lá e falar, eu não estou indo para a parada. Não, já anunciei, eu estou indo para a parada. Tira a foto Diferente e de posta décadas no atrás. Instagram. Exato, exato, exato. Eu estava até brincando aqui no chat, alguém comentou, ontem, o palestrante de ontem falou que a primeira vez que esteve na parada não foi porque quis, porque trabalhava na Paulista e deu de cara com a parada. E aí eu respondi aqui no chat. Ele foi a terceira pessoa nessa semana que me disse exatamente a mesma coisa. E é inclusive um amigo que eu até estava olhando se ele estava aqui, mas ele não estava. Ele falou: eu peguei a primeira parada sem querer também, mas depois eu me escondi. Tipo, eu ficava escondido para ninguém tirar foto, porque eu não podia sair na foto, não podia aparecer. E as outras que ele ia de máscara, ele ia fantasiado, ele ia de qualquer jeito. E onde tivesse uma câmera de televisão, ele fugia, porque isso não podia vazar, né? Não podia se tornar público. Então, olha a mudança, né? Olha a mudança. Você sabe que eu trabalhava nessa época numa empresa de engenharia, quer dizer, uma metalúrgica, no ABC, e capa Folha de São Paulo, por isso que eu falo a importância como posso dizer, da mídia, da imprensa de modo geral. Mas ela estampou em 99, 2 anos depois, assim, os Gogo Boys com asas, então arco-íris. Uhum. Aquilo foi um escândalo dentro da sessão, porque eram engenheiros, assim, ou estudantes de engenharia, só homens. Onde isso vai parar? Eu lembro de uma mulher que trabalhava no departamento, acho que era, eu não sei qual é o departamento, compras, eu acho que era compras, que ela falou assim, eu vi essa reportagem, olha só, eu assisti essa reportagem no Fantástico, eu chorei. Na cabeça dela ia acabar, ou seja, nenhum homem mais. Ela não ia casar nunca mais. Então, assim, eu presenciei cada coisa assim que eu fico pensando hoje. Provavelmente essas pessoas hoje devem ter outra visão, não sei. Não sei se elas foram ao evento, mas o evento daquele período ali, naquela época, causava um estranhamento, assim, era a revolução, era o fim do mundo para muitas pessoas. Ou um novo mundo para outras Um pessoas. novo mundo, com certeza, com certeza. Eu me lembro, gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, pode colocar aqui no chat, que agora virou um bate-papo das duas bichas aqui. Todo mundo já foi? Se você quiser parar de compartilhar, William, daí você consegue ver a Então, tela também. todo mundo já foi? Oi, não, tem muita gente aqui ainda. Bem quando você foi fazendo a retrospectiva pré, né, parada, eu fui me lembrando assim, eu morava no interior do Paraná, em Cascavel. Isso, eu me mudei para lá em 96, isso, 96. Então ali eu comecei a acompanhar assim o que estava acontecendo aqui, porque eu morava mais longe, eu morava no Mato Grosso, as notícias demoravam mais para chegar lá, né? As coisas demoravam mais. No Paraná já era um pouquinho mais perto, e aí eu começava a ouvir falar da parada, começava a ouvir falar, melhor, do mercado Mundo Mix. E eu me lembro que a minha grande loucura, assim, de adolescente, era vir para São Paulo para ir no mercado Mundo Mix, né? Só que quando eu me mudo para São Paulo, que é 2007, já não existia praticamente mais mercado Mundo Mix. Ele teve um momento que ele meio que desapareceu, depois retomaram, agora volta e meia, assim, às vezes tem uma coisinha ou outra relembrando, né? Mas, nossa, me deu uma emoção, assim, eu falei, nossa, me lembra, era um desejo, assim, da bicha do interior de vir para cá para poder conhecer o mercado Mundo Mix, depois ir para a parada e conhecer a Nosso Mundo e conhecer todas essas baladas, né? E aí eu acho que até no meio da palestra também o senhor comentou onde que estão hoje as festas, né? A boate. Eu acho que hoje elas viraram festas, né? Então eu vejo assim, tem um movimento muito grande nas festas que acontecem nas fábricas fechadas, no Verdade. Brás, no Bom Retiro, né? Que são a Mamba,
Bate-Cool, enfim, acho que vão se tornando outras manifestações, mas que ainda têm ainda esse propósito, eu acho que de agregar, né, de aglutinar essa comunidade. E festas também com outros perfis. Mas, de novo, acho que é muito difícil hoje, Fabrício. A sociedade, ela não existe, a questão do rótulo, ela é muito, hoje em dia, ninguém mais se classifica, ninguém mais Exato. vê essa necessidade. Eu percebo isso muito com os adolescentes, eu dou aula para adolescentes, né? Eu percebo isso, é uma coisa assim, quase que ultrapassada você falar Uhum. sobre certas questões, porque isso não tem que ser uma coisa como era no passado, né? Um assunto tão assim, de cortina. Não, Uhum. as pessoas estão entendendo, por isso que essas festas hoje, todo mundo vai. Então, assim, não é uma festa mais direcionada, porque isso era na época que realmente eram os guetos muito fortes ali, que se você passasse na porta, já ficava, mudava de calçada. Então, Carimbada, né? hoje essa questão, essa democratização, é uma coisa meio ultrapassada, porque realmente essas festas elas acontecem. Claro que a boate, talvez até para manter aluguel. Na Augusta, É, é. todas as casas da Augusta, elas são friendly, todas. Eu não sei se Uhum. tem uma, talvez a Heavy Club, não sei, mas acho que a maioria não tem mais essa denominação, não. Sim, E sim. héteros, é difícil saber. É difícil. Eu não me como que eu posso dizer? Eu não arrisco falar nada em relação a isso, porque cada um sabe de si, mas eu acho que hoje em dia essa questão toda de você colocar um rótulo, então, de você classificar, ela caiu por terra. E cada dia mais. Não sei se você percebe assim, mas quando eu lido com as pessoas assim, elas acham isso É. completamente não necessário. Sim, acho que isso pode ser inclusive é a pesquisa aí, viu, gente? Ó, já tem aí uma pesquisa de iniciação científica, ó. Acho que é importante pensar sobre isso. Eu vejo dois movimentos, né? Mas eu acho que tem um movimento no sentido de sim se livrar, mas eu acho que assim, de deixar de lado as classificações, mas eu acho que tem um outro movimento que está buscando a ideia de certificar essas identidades justamente para mostrar que elas existem, né? Porque como o tempo todo a gente viu aí, o movimento conservador, ele é muito forte, né? E os embates todos que a gente sofre em relação aos retrocessos, eles são, assim, enormes, enormes, né? Enquanto você falava, eu me lembrei até da frase aí da Rita Lee, né, que nos deixou há pouco tempo, voltou para a massa de origem há pouco tempo, que ela dizia, né, faça enquanto ainda não é proibido, né? Ou seja, e acontece isso, né? A gente tem esses avanços e retrocessos. Tem coisas que hoje pode ser super comum, como dar um beijo no meu namorado, no meu marido na rua, que ok, eu acho que não está tão tranquilo assim no Brasil atual, mas pode ser que daqui a pouco seja motivo de eu ser preso e ser morto, né? É E é algo também que... uma questão muito particular e pessoal de cada um. Exato, exato. Complicado. É uma questão, é íntima, querendo ou não, é íntima. Ela pode Sim, ser pública, mas ela não deixa de ser íntima. exato, Então, cada exato. um sabe. Agora, o problema maior aí é você ter preconceito, é você querer bater numa pessoa. Daí não O ter problema acesso aos todo. direitos, né? Esse é o Nada. grande problema, né? Então por isso que existem esses movimentos, festas, e é muito legal. A hotelaria, quando eu vi a Accor, desse levantamento, só para falar sobre isso, sobre patrocínio e apoio. Dentre os eventos que eu estudei, o evento que mais tem patrocínio, e aí temos como dizer que as empresas elas são assumidas, é a parada do orgulho LGBT. Outros eventos, as empresas não querem vínculo. Dá para entender um negócio desse? Da E com comunidade a parada não LGBT. tem problema. Com a Tá, parada, essas grandes marcas, elas não patrocinam outros eventos. Eu achei isso muito louco, entendi. porque
Eu fui perguntar nas entrevistas, né? E aí falaram assim, não, a gente não tem patrocínio, nós temos uma dificuldade imensa, porque as empresas não querem associar a marca a determinadas culturas. Sim, sim. Mas Curioso na isso. questão LGBT, eles pararam, né? Tanto que, bom, eu citei aqui as marcas, e tem outras, né? Cada ano, o pessoal da associação, eles vão atrás de mais marcas. É interessante isso. Querendo ou não, não é só Importante, sim. você apoiar o evento, mas, de repente, um comitê dentro da empresa que possa proteger as pessoas que trabalham lá para não sofrerem bullying. E outra, é, eu já vi em sala de aula preconceitos, questões, eu nunca mais vi. Eu acredito, se hoje alguém falar alguma coisa, essa pessoa, até porque eu dou aula para relações públicas, tem até alguns alunos aqui, se você falar isso, por exemplo, numa sala de aula, na altura do campeonato, acho que os próprios alunos vão falar assim, o que é isso? Que mundo você vive? Porque Pois é. realmente não tem... As coisas mudaram, as coisas mudaram. E o evento, ele Acho foi... que estão mudando, porque a gente tem É, recebido algumas denúncias aqui pelo NUJ que está meio séria a tá. coisa. Graças a Deus não tenho visto, Não, não. não presenciou, exato, mas acho que estão mudando, com certeza. E nós estamos aqui para fazer mudar, isso eu não tenho dúvida. Professor William, muito obrigado pela sua Eu que agradeço. presença, pela sua generosidade em vir aqui compartilhar conosco esse seu saber construído aí com tanto esforço e alegria ao longo do seu doutorado. Eu espero que essa não seja a última, mas sim a primeira de muitas. Então, as portas do NUJ É um estão sempre prazer. abertas. Sempre que quiser propor algo, que quiser compartilhar com a gente, estamos aqui. E pessoal que acompanhou a gente, muito obrigado nessa tarde fria de São Paulo, 1º de junho. Amanhã temos mais, amanhã um pouquinho mais tarde, às 18 horas. E até o final do mês, até o meio do mês, né, até o dia 16, a gente tem bastante palestras aí pela frente, falando sobre vários assuntos, inclusive alguma delas sobre essa ideia é, de comissões dentro das empresas, né? Então acompanhem que vai ter aí muita coisa bacana para vocês e para vocês levarem para a formação e para as profissões de vocês. Gente, só uma curiosidade. No domingo, eu fui convidado, eu vou subir. Eu vou assistir a parada do carro. Aí depois eu falo para vocês como é que foi a minha experiência. Por favor, conta para a gente, publica lá nas redes. Tá bom. Tchau, Gente, então é gente. isso, Um abraço. obrigado, boa noite para vocês. Eu vou encerrar aqui a sala. Tenha uma ótima noite, boa aula para quem vai para a aula e um bom final de semana para quem já vai engatar aí um final de semana. Ah, melhor, mas amanhã voltem, que tem 18 horas mais uma palestra. Obrigado, Manuel. Beijos. Beijo. Agradeço, William. Tchau, tchau. Tchau.